O conteúdo a seguir apresenta temáticas sensíveis, como descrições de violências físicas e sexuais. Laudo psiquiátrico, um sádico necrófilo. Pelos doutores A.C. Pacheco e Silva, diretor do Hospital de Juqueri, e J. Rebelo Neto, chefe do Laboratório de Polícia Técnica. O cadáver encontrava-se em decúbito lateral esquerdo, num atalho da estrada. Era um menino de cor branca, claro, de olhos verdes, cabelos castanhos, aparentando 14 anos de idade. Apresentava, atado fortemente ao pescoço, um cinto branco de brim de 85 centímetros de comprimento. Tratava-se, pois, de um crime misterioso a esclarecer. O que você acaba de ouvir é um trecho do laudo psiquiátrico do primeiro serial killer brasileiro, o Preto Amaral. Ao longo desse episódio, você vai ouvir mais alguns trechos desse documento. Esse sádico necrófilo, como os psiquiatras responsáveis intitularam o exame, se refere a José Augusto do Amaral. Esse homem foi preso, em 1927, após confessar o assassinato de 2 garotos e um homem da cidade de São Paulo. A descrição que você ouviu do cadáver faz parte do laudo. É o estado em que a primeira vítima, um jovem de 14 anos, foi encontrado na região da Estrada de São Miguel. A brutalidade dos crimes chocou a capital paulista, movimentou a grande imprensa e causou uma enorme onda de desespero na cidade da Garoa. O primeiro contato que nós tivemos com o caso do Preto Amaral foi um livro da escritora Ilana Casoy. Nós, no caso, eu, a Amanda, a Milena, a Laís e a Luísa, o time que está produzindo esse podcast. O livro vinha em um box bem bonito, de capa dura, que continha uma edição de Louco Cruel e outra de Made in Brasil. O Made in Brasil é todo vermelho, um tom bem escarlate, quase sangue, e conta a história de alguns dos assassinos em séries mais infames do país. O primeiro capítulo do livro é dedicado a Preto Amaral. A verdade é que nós sempre nos interessamos por histórias de serial killers e de crimes reais. E nós consumimos muito esse tipo de conteúdo. Mas com o tempo, à medida que nós fomos nos entendendo como jornalistas, nós começamos a questionar qual era o motivo do nosso fascínio por essa temática. Porque nós, enquanto sociedade, adoramos ler sobre Ted Bundys, Jeffrey Dahmers e vampiros de Niterói. E porque a gente sempre foca nos assassinos, em quão cruéis eles eram, nos métodos e na maneira com que eles enganavam suas vítimas. Até que ponto isso não é só sensacionalismo? Qual a diferença entre fazer mais um documentário sobre um serial killer e um jornal espreme que sai sangue? Foram durante essas reflexões que a história de Preto Amaral nos veio à mente. A versão oficial é bem simples. Ele foi pego pela polícia, confessou os crimes, levou os investigadores até os cadáveres e morreu na cadeia antes de ser julgado. O laudo psiquiátrico, realizado por 2 das principais referências na área forense do país, o classificaram como um sádico necrófilo. O que a história oficial não conta, entretanto, é que sempre houve dúvidas em relação à culpa de Amaral. E, quase 80 anos depois da morte dele, foi organizado um júri simulado sobre o caso. Uma tentativa de fazer justiça depois de quase um século do ocorrido. A cerimônia contou com advogados, promotores, testemunhas, um juiz e até plateia. Ao final do julgamento, a plateia presente pôde votar sobre a inocência de Amaral. Foram 257 votos para absolvição contra 57 pela condenação. Mas como o primeiro assassino em série do país foi inocentado nesse júri? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse podcast. Parte da resposta, entretanto, eu já posso te adiantar. Ela envolve o racismo que acontecia em 1927 e que ainda está presente nos dias de hoje. Envolve um sistema judicial que age de forma diferente a depender da cor da sua pele. E uma sociedade que, como bem diria o rapper Emicida, tem pele alva e pele alvo. Quase um século depois do ocorrido, esses 3 assassinatos, e a maneira com que eles foram investigados e solucionados, ainda revelam muito sobre quem nós somos enquanto sociedade. Essa é a história do primeiro serial killer brasileiro.
Mas ela também é muito mais do que isso. Chama muita atenção que o Preto Amaral ele é analfabeto. E o linguajar que é utilizado é absolutamente incompatível com a instrução formal que ele tinha, né? Após a prisão do Preto Amaral, crimes semelhantes continuaram a acontecer. Então, isso começou a lançar um questionamento sobre a validade daquela acusação, né? Mas a realidade que muitos conheciam era a da escravidão. Quando acabou a escravidão, ok. E agora? Para onde eu vou? Você está livre, mas agora se vira, agora dá teu jeito. Essa cidadania, essa democracia, ela foi mera retórica, né? Os negros continuaram excluídos. Porque o progresso era visto através da lente do embranquecimento. Então, o Brasil só seria um país que daria certo se ele embranquecesse. E se advogava abertamente pelos meios de comunicação a extinção da população negra. O que eu quero demonstrar é que, nesse período pré-republicano, a bondade do branco é questionável. A maldade do negro é sabida a priori. Eu me chamo Daniel Villanova e esse é Confissões de um Crime, Preto Amaral.